Capítulo 2. Os replicadores. No princípio era a simplicidade. Já é bastante difícil explicar até mesmo como um universo simples começou. Considero o ponto pacífico que seria ainda mais difícil explicar o súbito surgimento, plenamente equipada, de uma ordem complexa, vida, ou um ser capaz de criá-la. A teoria da evolução por seleção natural de Darwin insatisfaz porque mostra-nos uma maneira pela qual a simplicidade poder-se-ia transformar em complexidade. Como átomos desordenados poderiam se agrupar em padrões cada vez mais complexos, até que terminassem por fabricar pessoas. Darwin fornece uma solução, a única plausível até agora sugerida, para o problema profundo de nossa existência. Tentarei explicar a grande teoria de maneira mais geral do que é costume, começando com a época antes que a própria evolução começasse. A sobrevivência do mais apto de Darwin, na realidade, é um caso especial de uma lei mais geral da sobrevivência do estável. O universo está povoado por coisas estáveis. Uma coisa estável é uma coleção de átomos a qual é permanente ou suficientemente comum para merecer um nome. Ela poderá ser uma coleção particular de átomos, como um meteoro, o qual dura o suficiente para que valha a pena lhe dar um nome. Ou ela poderá ser uma classe de entidades, tal como pingos de chuva, os quais formam-se a uma taxa suficientemente alta para merecer um nome coletivo, mesmo embora cada um deles tenha vida curta. As coisas que vemos ao nosso redor e que achamos que necessitam de explicação, rochas, galáxias, ondas do mar, são todas, em maior ou menor grau, padrões estáveis de átomos. As bolhas de sabão tendem a ser esféricas porque esta é uma configuração estável para estes filmes finos cheios de gás. Em uma espaçonave, a água também é estável em glóbulos esféricos, mas na Terra, onde há gravidade, a superfície estável da água em repouso é plana e horizontal. Os cristais de sal de cozinha tendem a ser cubos porque esta é uma maneira estável de empacotar juntamente íons de sódio e cloreto. No Sol, os átomos mais simples de todos, os de hidrogênio, unem-se formando átomos de hélio, porque nas condições aí reinantes a configuração do hélio é mais estável. Outros átomos ainda mais complexos estão sendo formados em estrelas por todo o universo e foram formados na grande explosão a qual, de acordo com a teoria dominante, deu início ao universo. É daí que os elementos de nosso mundo originalmente provieram. Algumas vezes, quando os átomos se encontram, eles unem-se em uma reação química formando moléculas, as quais podem ser mais ou menos estáveis. Tais moléculas podem ser muito grandes. Uma cristal como um diamante pode ser considerada uma única molécula, uma molécula proverbialmente estável neste caso, mas também muito simples, uma vez que sua estrutura atômica interna é repetida indefinidamente. Nos organismos vivos atuais há outras moléculas grandes que são altamente complexas. Esta complexidade mostrando-se em vários níveis. A hemoglobina de nosso sangue é uma molécula de proteína atípica. Ela é formada por cadeias de moléculas menores, os aminoácidos, cada qual contendo algumas dezenas de átomos arranjados em um padrão preciso. Na molécula de hemoglobina há 574 moléculas de aminoácidos. Estas estão arranjadas em 4 cadeias, as quais estão torcidas umas ao redor das outras, formando uma estrutura globular tridimensional de complexidade assombrosa. Um modelo de uma molécula de hemoglobina assemelha-se bastante a um espinheiro denso. Entretanto, diferentemente de um espinheiro real, a molécula não é um arranjo aproximado e casual, mas uma estrutura invariável e definida, repetida de maneira idêntica, sem nenhum ramo ou torção fora de lugar, mais de 6.000 trilhões de vezes em um corpo humano médio. A forma precisa de espinheiro de uma molécula de proteína como a hemoglobina é estável no sentido de que duas cadeias consistindo nas mesmas sequências de aminoácidos tenderão, como duas molas, a se mobilizar exatamente na mesma configuração espiralada tridimensional. Torceiras de hemoglobina estão se armando em sua forma preferencial em seu corpo a uma taxa de aproximadamente 400 mil bilhões por segundo e outras estão sendo destruídas na mesma taxa. A hemoglobina é uma molécula moderna.
usada para ilustrar o princípio segundo o qual os átomos tendem a se ordenar em padrões estáveis. O que é relevante é que antes do surgimento da vida na Terra, uma evolução rudimentar de moléculas poderia ter ocorrido através de processos usuais da física e da química. Não há necessidade de pensar em plano, propósito ou direção. Se um grupo de átomos, na presença de energia, se ordena em um padrão estável, este grupo de átomos tenderá a permanecer dessa maneira. A primeira forma de seleção natural foi simplesmente uma seleção de formas estáveis e uma rejeição daquelas instáveis. Não há mistério a respeito disto. Por definição, tinha que acontecer. Não se segue, evidentemente, que se possa explicar a existência de entidades tão complexas como o homem, apenas por meio de exatamente os mesmos princípios. Não adianta tomar o número certo de átomos, agitá-los juntamente com um pouco de energia externa até que calhem se ordenar no padrão certo, e então sai Adão. Você poderá fazer uma molécula consistindo de algumas dúzias de átomos dessa maneira, mas um homem consiste de mais de 1000 quatrilhões de átomos. Para tentar fazer um homem, você teria que trabalhar em seu misturador bioquímico por um período tão longo que toda a idade do universo pareceria um piscar de olhos e mesmo assim você não teria sucesso. É aqui que a teoria de Darwin, em sua forma mais geral, vem em socorro. A teoria de Darwin assume onde a história da construção vagarosa de moléculas termina. A descrição da origem da vida que darei é necessariamente especulativa. Por definição, ninguém existia para ver o que aconteceu. Existem várias teorias rivais, mas todas elas têm certas características em comum. A descrição simplificada que darei provavelmente não está muito longe da verdade. Não sabemos que matérias-primas químicas eram abundantes na Terra antes do surgimento da vida, mas entre as possibilidades plausíveis estão água, dióxido de carbono, metano e amônia, todos eles compostos simples os quais, se sabe, estão presentes em pelo menos alguns dos outros planetas de nosso sistema solar. Os químicos têm tentado imitar as condições químicas da Terra jovem. Eles colocam essas substâncias simples em um frasco e fornecem uma fonte de energia como luz ultravioleta ou faíscas elétricas. Uma simulação artificial dos relâmpagos primordiais. Após algumas semanas deste tratamento, algo interessante é geralmente encontrado dentro do vidro. Uma caldo marrom diluído contendo um grande número de moléculas mais complexas do que aquelas originalmente introduzidas. Aminoácidos, em particular, têm sido encontrados. Os blocos de construção das proteínas, uma das duas grandes classes de moléculas biológicas. Antes desses experimentos terem sido feitos, aminoácidos que ocorrem naturalmente teriam sido considerados como indicadores da presença de vida. Se eles tivessem sido detectados, por exemplo em Marte, vida naquele planeta teria parecido quase certa. Hoje em dia, no entanto, sua existência implica apenas na presença de alguns gases simples na atmosfera e de alguns vulcões, luz solar ou tempestades. Mais recentemente, simulações em laboratório das condições químicas existentes na Terra antes do surgimento da vida têm produzido substâncias orgânicas chamadas purinas e pirimidinas. Estas substâncias são blocos de construção da molécula genética, o próprio DNA. Processos análogos a esses devem ter dado origem ao caldo primitivo o qual, biólogos e químicos acreditam, constituiu os mares de cerca de 3 a 4 bilhões de anos atrás. As substâncias orgânicas concentraram-se localmente, talvez na espuma que secava nas praias ou em gotículas minúsculas suspensas, sob influência ulterior de energia, como luz ultravioleta proveniente do Sol. Elas combinaram-se em moléculas maiores. Atualmente, moléculas orgânicas grandes não durariam o suficiente para serem notadas. Seriam rapidamente absorvidas e degradadas por bactérias ou outros seres vivos. Mas as bactérias e o resto de nós são retardatários. Naqueles dias, moléculas orgânicas grandes podiam vaguear pelo caldo que se tornava mais denso, sem serem molestadas. Num dado momento, uma molécula particularmente notável foi formada acidentalmente.
Nós a chamaremos a replicadora. Ela não precisa necessariamente ter sido a molécula maior ou a mais complexa existente, mas possui a propriedade extraordinária de ser capaz de criar cópias de si mesma. Isso talvez pareça um tipo de acidente muito pouco provável de acontecer, e de fato foi extremamente improvável. Durante a vida de um homem, coisas assim improváveis podem, na prática, ser tratadas como impossíveis. É por isso que você nunca ganhará um prêmio alto nas apostas de futebol, mas, em nossas estimativas humanas do que é provável e do que não é, não estamos acostumados a lidar com centenas de milhões de anos. Se você preenchesse carteiras de apostas toda semana durante 100 milhões de anos, provavelmente ganharia várias boladas. Na realidade, não é tão difícil imaginar uma molécula que faz cópias de si mesma como parece à primeira vista, e foi suficiente ela aparecer uma vez. Pense no replicador como um molde ou modelo. Imagine-o como uma grande molécula consistindo de uma cadeia complexa de vários tipos de moléculas servindo como blocos de construção. Os blocos pequenos estavam abundantemente disponíveis no caldo que circundava o replicador. Agora suponha que cada bloco tem afinidade por outros do mesmo tipo. Então, quando quer que um bloco vindo de algum lugar do caldo venha se situar próximo a uma parte do replicador com a qual ele tem afinidade, o bloco tenderá a aderir. Os blocos que unem-se desta forma, automaticamente estarão dispostos numa sequência que imita aquela do próprio replicador. É fácil, então, vê-los unindo-se formando uma cadeia estável exatamente como na formação do replicador original. Este processo poderia continuar como um empilhamento progressivo, camada sobre camada. É desta forma que os cristais são formados. Por outro lado, as duas cadeias poderão se separar. Quando então teremos dois replicadores, cada qual podendo continuar a fazer novas cópias. Uma possibilidade mais complexa é que cada bloco tenha afinidade não pelo seu próprio tipo, mas, reciprocamente, por um outro tipo particular. O replicador, então, agiria como um modelo não para uma cópia idêntica, mas para um tipo de negativo, o qual, por sua vez, refaria uma cópia exata do positivo original. Para nossos propósitos não importa se o processo de replicação original era positivo negativo ou positivo positivo, embora valha a pena notar que os equivalentes modernos do primeiro replicador, as moléculas de DNA, usam a replicação positivo-negativo. O que realmente importa é que repentinamente um novo tipo de estabilidade apareceu no mundo. Antes disto é provável que nenhum tipo de molécula complexa em particular fosse abundante no caldo, pois cada qual dependia de blocos que acidentalmente entrassem numa configuração estável específica. Tão logo o replicador surgiu, ele deve ter espalhado suas cópias rapidamente pelos mares, até que as moléculas constitutivas menores tornaram-se um recurso escasso e outras moléculas maiores formaram-se cada vez mais raramente. Parece, então, que chegamos a uma população grande de réplicas idênticas. Mas, devemos agora mencionar uma propriedade importante de qualquer processo de cópia: ele não é perfeito. Erros ocorrerão. Espero que não hajam erros de impressão neste livro, mas, se você olhar cuidadosamente, talvez encontre um ou dois. Eles provavelmente não deturparão de maneira séria o sentido das sentenças, pois serão erros de primeira geração. Mas, imagine a época anterior à imprensa, quando livros tais como os evangelhos eram copiados à mão. Todos os escribas, não importa o quão cuidadosos, farão alguns erros e alguns não resistem a uma pequena melhoria intencional. Se todos copiassem de um único original, o sentido não seria grandemente deturpado. Mas, assim que cópias são feitas de outras cópias, as quais, por sua vez, foram feitas de outras cópias, os erros começarão a se tornar cumulativos e sérios. Temos a tendência a considerar a cópia irregular como uma coisa ruim e, no caso de documentos humanos, é difícil imaginar exemplos onde erros possam ser descritos como melhorias. Imagino que se poderia, pelo menos, dizer que os eruditos do Septuaginta deram início a alguma coisa importante,
quando traduziram erroneamente a palavra hebraica que significa mulher jovem pela palavra grega que significa virgem, originando a profecia: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. De qualquer forma, como veremos, cópias irregulares em replicadores biológicos podem, de uma forma real, suscitar melhoramento e foi essencial para a evolução progressiva da vida que alguns erros foram feitos. Não sabemos com que precisão as moléculas de replicadores originais fizeram suas cópias. Suas descendentes modernas, as moléculas de DNA, são assombrosamente fiéis comparadas aos processos humanos de cópia mais precisos. Mas mesmo elas ocasionalmente cometem erros e, em última análise, são esses erros que tornam a evolução possível. Provavelmente os replicadores originais eram muito mais irregulares, mas, de qualquer forma, podemos ter certeza que erros foram feitos e eram cumulativos. À medida que cópias errôneas foram feitas e propagadas, o caldo primitivo encheu-se de uma população não de réplicas idênticas, mas de diversas variedades de moléculas replicadoras. Todas descendentes do mesmo ancestral, teriam algumas variedades sido mais numerosas do que outras. Quase certamente sim, algumas variedades seriam inerentemente mais estáveis do que outras. Algumas moléculas, uma vez formadas, teriam menos probabilidade de se quebrar novamente do que outras. Esses tipos se tornariam relativamente numerosos no caldo, não apenas como uma consequência lógica direta de sua longevidade, mas também porque eles teriam maior tempo disponível para produzir cópias de si mesmos. Os replicadores de alta longevidade, portanto, tenderiam a se tornar mais numerosas e, outros fatores permanecendo iguais, teria havido uma tendência evolutiva em direção a uma maior longevidade na população de moléculas. Mas, outros fatores provavelmente não permaneceram iguais e outra propriedade de uma variedade de replicador que deve ter tido importância ainda maior na sua disseminação pela população foi a velocidade de replicação ou fecundidade. Se moléculas de replicador do tipo A fazem cópias de 100 em média uma vez por semana, enquanto aquelas do tipo B fazem cópias de 100 uma vez por hora, não é difícil ver que logo as moléculas do tipo A estarão em minoria. Mesmo que elas vivam muito mais do que as moléculas B, portanto, provavelmente teria havido uma tendência evolutiva em direção a uma maior fecundidade das moléculas no caldo. Uma terceira característica das moléculas de replicador que teria sido selecionada positivamente é a precisão de replicação. Se moléculas do tipo X e do tipo Y duram o mesmo tempo e replicam-se na mesma taxa, mas X erra, em média, em cada 10ª replicação, enquanto que Y erra apenas em cada 100ª replicação, Y obviamente se tornará mais abundante. O contingente X na população perde não apenas os próprios filhos incorretos, mas também todos os seus descendentes, reais ou potenciais. Se você já sabe alguma coisa sobre evolução, talvez veja um pequeno paradoxo com relação ao último ponto. Podemos reconciliar a ideia de que erros de cópia são um requisito essencial para a evolução ocorrer, com a afirmação de que a seleção natural favorece a alta fidelidade de cópia. A resposta é que, embora a evolução pareça, em um sentido vago, uma coisa boa, especialmente porque somos o produto dela, nada, na verdade, quer evoluir. A evolução é alguma coisa que acontece, queira-se ou não, apesar de todos os esforços dos replicadores, e, hoje em dia, dos genes, em impedi-la de acontecer. Jacques Monod expressou isto muito bem em sua palestra Herbert Spencer, após comentar sarcasticamente: outro aspecto curioso da teoria da evolução é que todos pensam que a entendem. Voltando ao caldo primitivo, este deve ter sido povoado por variedades de moléculas, estáveis no sentido de que ou as moléculas individuais duravam um longo tempo, ou replicavam-se rapidamente, ou então replicavam-se de maneira precisa. Tendências evolutivas em direção a esses três tipos de estabilidade ocorreram no seguinte sentido: se você tivesse amostrado o caldo em duas épocas diferentes,
A última amostra conteria uma proporção maior de variedades com alta longevidade, fecundidade e fidelidade de cópia. Isto é essencialmente o que um biólogo entende por evolução quando está falando de criaturas vivas, e o mecanismo é o mesmo: seleção natural. Deveríamos, então, chamar as moléculas de replicador originais de vivas. O que importa, eu poderei lhe dizer: Darwin foi o maior homem que jamais existiu, e talvez você diga não, foi Newton, mas espero que não prolongássemos a discussão. O importante é que nenhuma conclusão fundamental seria afetada, não importa de que maneira a discussão fosse resolvida. As realizações e os fatos ocorridos na vida de Newton e Darwin permanecem totalmente inalterados, quer os chamemos de grandes ou não. Da mesma forma, a história das moléculas de replicador provavelmente ocorreu mais ou menos como estou contando-a, quer decidamos chamá-las de vivas ou não. Sofrimento humano tem sido causado porque muitos de nós não conseguem entender que as palavras são apenas instrumentos para nosso uso, e que a mera presença no dicionário de uma palavra como vivo não significa que ela tenha, necessariamente, que se referir a alguma coisa definida no mundo real. Quer chamemos os primeiros replicadores de vivos ou não, eles foram os ancestrais da vida, nossos antepassados. A etapa seguinte importante no argumento, a qual foi enfatizada pelo próprio Darwin, embora ele estivesse falando de animais e plantas, não de moléculas, é competição. O caldo primitivo não era capaz de sustentar um número infinito de moléculas de replicador. Antes de mais nada, porque o tamanho da Terra é finito, mas outros fatores limitantes também devem ter sido importantes. Em nossa imagem do replicador funcionando como modelo molde, o supusemos banhado em um caldo rico nas moléculas constitutivas pequenas necessárias para se fazer cópias. Mas, quando os replicadores se tornaram numerosos, os blocos de construção devem ter sido usados a uma taxa tal que passaram a ser um recurso escasso e precioso. Variedades ou cepas diferentes do replicador devem ter competido por eles. Consideramos os fatores que teriam aumentado o número dos tipos favorecidos do replicador. Podemos ver agora que as variedades menos favorecidas na realidade devem ter se tornado menos numerosas devido à competição, e finalmente muitas de suas linhagens devem ter se extinguido. Houve luta pela sobrevivência entre as variedades de replicador. Elas não sabiam que estavam lutando, nem se preocupavam com isto. A luta foi conduzida sem quaisquer maus sentimentos. De fato, sem sentimentos de qualquer espécie. Mas elas estavam lutando, no sentido de que qualquer cópia errônea que resultasse em um novo nível de estabilidade mais alto, ou uma nova maneira de reduzir a estabilidade dos rivais, era automaticamente preservada e multiplicada. O processo de melhoramento era cumulativo. As maneiras de aumentar a estabilidade e de diminuir aquela dos rivais tornaram-se mais elaboradas e mais eficientes. Algumas variedades talvez até tenham descoberto como quebrar quimicamente as moléculas de linhagens rivais e utilizar os constituintes assim liberados para fazer suas próprias cópias. Estes proto-carnívoros simultaneamente obtinham alimento e removiam rivais competitivos. Outros replicadores talvez tenham descoberto como se proteger, quer quimicamente, quer construindo uma parede física de proteína ao redor de si. Talvez tenha sido assim que as primeiras células vivas apareceram. Os replicadores começaram não apenas a existir, mas a construir envoltórios para si, veículos para sua existência ininterrupta. Os replicadores que sobreviveram foram aqueles que construíram máquinas de sobrevivência para aí morarem. As primeiras máquinas de sobrevivência provavelmente consistiram em nada mais do que um revestimento protetor, mas viver tornou-se inexoravelmente mais difícil à medida que novos rivais surgiam com máquinas de sobrevivência melhores e mais eficientes. Estas se tornaram maiores e mais elaboradas. O processo sendo cumulativo e progressivo, haveria um fim paz o melhoramento gradual das técnicas e artifícios utilizados pelos replicadores para garantir sua própria permanência no mundo. Haveria tempo suficiente para melhoramento. Que máquinas estranhas de autossobrevivência os milênios produziram. 4 bilhões de anos mais tarde, qual seria o destino dos antigos replicadores? Eles não morreram.
pois são antigos mestres das artes de sobrevivência. Mas, não os procure flutuando livremente no mar. Eles abandonaram esta liberdade nobre há muito tempo. Agora eles apinham-se em colônias imensas, em segurança dentro de robôs desajeitados gigantescos, murados do mundo exterior, comunicando-se com ele por meio de vias indiretas e tortuosas, manipulando-o por controle remoto. Eles estão em mim e você. Eles nos criaram, corpo e mente, e sua preservação é a razão última de nossa existência. Transformaram-se muito, esses replicadores. Agora eles recebem o nome de genes e nós somos suas máquinas de sobrevivência.